Antes de o dia começar, sua alma já recebeu uma nova chance. Mas cada palavra, cada pensamento e cada escolha serão levados diante do tribunal celestial. Capítulo 1. Hashem, com sabedoria, fundou a terra. Ele estabelece os céus com entendimento. Mishlei 3:19. Este versículo nos ensina que a sabedoria e o entendimento alcançam sua principal glória quando dão origem a algo útil, algo que possa servir como fundamento e recurso para um desenvolvimento posterior. É nisto que o homem sábio deve se alegrar, e é disso que o homem de entendimento deve se orgulhar, da realização, por meio da sabedoria e do entendimento, de algum objetivo grande e benéfico em favor de sua alma. A alma humana é talhada debaixo do trono de glória de Hashem, ou seja, sua raiz espiritual é extremamente elevada e colocada dentro de um corpo humano humilde, para que seja adornada com os belos ornamentos das boas ações e dos caminhos retos. Depois, quando chega o tempo determinado, ela retorna ao seu lugar, para habitar entre as almas dos tzadikim, com força e alegria. Sobre tal sabedoria foi escrito: e a sabedoria concede vida ao seu possuidor. Coelet 7:12. Em contraste, quando a inteligência de uma pessoa produz coisas sem benefício, vaidade e vazio, enquanto o corpo se desgasta, desaparece, e todos os seus desejos e prazeres se tornam nada. De que serve tal inteligência? Nem é preciso dizer que, se ele usa seu intelecto para praticar engano, maldade e atos corrompidos que se opõem à nossa sagrada Torá, com isso ele mancha sua alma com nodoas e defeitos espirituais. Ai de tal sabedoria, ai de tal entendimento, pois eles trazem à sua alma apenas tristeza, fazendo-a passar por tribulações dolorosas e aflições no Guerrinon, o lugar de purificação e punição espiritual, e ser expulsa com grande vergonha e desonra do domínio da Kedushá, da santidade. Portanto, o melhor conselho que se deve recomendar a todo homem digno do nome Israel é que ele humilhe seu coração endurecido e reserve tempo para a introspecção em algum lugar reservado, para que uma grande humildade e temor diante de Akadosh Baruch Hu caiam sobre ele, que ele reflita sobre os dias e anos que já se passaram, que desapareceram como se nunca tivesse existido. Dia após dia, seu tempo se encurta e o dia da partida, isto é, o dia da morte, se aproxima. Quem sabe quando ele chegará, pois ele se abate de repente, como uma águia. Então, os agentes do tribunal celestial o apressam para prestar contas de cada palavra, ação e pensamento, sem deixar passar um único detalhe. Ai de nós no dia do julgamento, ai de nós no dia da repreensão. O coração de cada homem conhece a amargura que está guardada em sua alma. Ele sabe como se rebelou e provocou a ira de Akadosh Baruch Hu, na juventude e na velhice, em público e em particular.
pois tudo é como se estivesse revelado diante de Akadosh Baruch Hu. No momento do julgamento, todos devem se levantar e dar testemunho diante dele a respeito do dia exato, da hora precisa em que a má ação foi realizada e exatamente onde ela aconteceu. Venha e veja o que encontrei escrito no texto Otiot de Rabi Akiva. Ali é explicado que certo anjo permanece junto ao primeiro firmamento e examina os atos do homem, os quais ele relata a outro anjo. Esse segundo anjo, então, faz uma proclamação deles diante do recinto sagrado. Ao ouvirem essa proclamação de seus pecados, todos os anjos que desejavam entoar cântico de louvor se afasta do lugar onde estava até que ele tenha sido purificado por imersões. Ai de nós! Consideremos o seguinte: se os anjos ministradores se afastam do lugar onde apenas ouvem a proclamação de um pecado, até que esse lugar seja purificado, quanto mais impuro deve ser o lugar onde o pecado foi cometido, e quanto mais impuro ainda deve ser o próprio pecador. Ainda assim, o homem não deve dizer: meu coração murmura dentro de mim, com arrependimento. Ai de mim! Que remédio pode haver para mim depois de eu ter cometido tantos pecados contra Akadosh Baruch Hu? Pelo contrário, que ele considere que Hashem, o Elohim do universo, é um rei misericordioso. Suas mãos estão estendidas para receber aqueles que fazem techuvá, retorno sincero a Hashem, especialmente aqueles que pertencem ao seu povo e à sua herança. Se uma pessoa reservar tempo para refletir desta maneira, Hashem certamente virá em seu auxílio para ajudá-la a evitar o pecado no futuro. Além disso, a partir daquele momento, Hashem, seu Elohim, estará com ela, pois os sábios nos ensinam que todo aquele que se esforça para se purificar, o céu o auxilia. Shabat 104a. No entanto, se ele ainda precisa fazer esforço por si mesmo para endireitar seus caminhos e reparar qualquer dano que tenha causado, ele não deve ser indulgente consigo mesmo, dizendo: foi apenas uma pequena transgressão, não é importante o suficiente para eu me arrepender ou fazer teshuvá. Vou ignorar minhas pequenas falhas e me concentrar nas graves, pois é necessário saber que Akadosh Baruch Hu não deixa passar nada, nem mesmo uma pequena palavra dita de forma imprópria. Venha e veja o que o santo Rabi Yosef Katz relata em sua obra Rechev Elial, a respeito de um incidente que ocorreu em sua época. Certo dia, um grupo de milhares estava sentado junto, conversando sobre a prestação de contas que uma pessoa deve dar por seus atos. Uma das mulheres disse em tom de brincadeira: quando eu chegar diante do tribunal celestial no dia do julgamento e me perguntarem por que você fez isso e aquilo, eu me farei de muda, como se não pudesse responder. Não se passaram muitos dias até que aquela mulher, de fato, ficou muda, e assim permaneceu
até o dia de sua morte. Desse episódio, vemos que cada palavra que falamos sobe ao alto e causa uma impressão. O homem não deve dizer a si mesmo, depois de pecar ou se envolver em frivolidades, que já que desfruta de todos os prazeres do mundo, além de prosperidade e boa saúde, por que deveria ter medo? Pelo contrário, sobre ele foi escrito: há uma riqueza guardada para o seu dono, para o seu mal. Coelet 5:12. Pois a Kadosh Baruch Hu espera até que a medida de pecado da pessoa se complete. Então, de uma só vez, derrama sua ira sobre ela. Então, ela é cercada por inimigos e duras aflições vêm sobre ela, sem graça e sem piedade. Que o céu nos livre. Ó homem mortal, se ao menos você soubesse quantos demônios do lado do mal, a Sitra Achra, as forças espirituais de impureza e oposição à santidade, ficam à espreita da meia taça de sangue no coração de uma pessoa, certamente você dedicaria seu corpo e sua alma ao Criador bendito. Está escrito: renovadas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eirá 3:23. Todas as manhãs, quando uma pessoa desperta de seu sono, ela é criada de novo. Sabemos que o ser humano foi criado para sustentar a Torá, os decretos e os mandamentos de Hashem. Portanto, no momento em que desperta de seu sono, que ele reflita sobre a entrega da Torá no Har Sinai, no Monte Sinai. Que ele pense nos Benei Israel, purificando-se e santificando-se, antes de se aproximarem da montanha, com reverência e temor, tremendo e transpirando. Que ele imagine a montanha coberta de fumaça por causa do fogo que a coroava, enquanto Hakadosh Baruch Hu descia sobre ela, acompanhado de miríades de anjos do som do shofar. Que ele visualize Moshe Rabbeinu, que a paz esteja sobre ele, mestre de todos os profetas, atuando como intermediário entre Hakadosh Baruch Hu e seu povo Israel. Depois de pensar nesses pensamentos, que ele se apresse em pronunciar algumas palavras de santidade. Assim escreve o autor do Seder Hayon. Imediatamente ao despertar, o homem deve dizer: reconheço diante de ti, Rei vivo e eterno, que devolveste minha alma a mim com misericórdia. Grande é a tua fidelidade. Depois que ele limpe seu corpo, lave suas mãos e vá rapidamente à sinagoga para rezar. É bem conhecido que a atmosfera do mundo está cheia de influência do lado do mal. Ela está especialmente repleta de anjos acusadores criados a partir dos pecados e transgressões dos seres humanos, pairando pelo ar do mundo, como é mencionado repetidamente no Zohar 1:190a, 3:196b. Portanto, a pessoa deve tomar cuidado para que eles não se apeguem a ela enquanto caminha para a sinagoga. Ela deve ter em mente o ensinamento do Zohar 3:263b, de que à esquerda da entrada espreita o lado do mal. Sobre isso foi escrito: o pecado jaz à porta. Bereshit 4:7. A Mezuzá,
Por outro lado, uma lembrança da sagrada Shekhinah, presença divina, é fixada à direita, o sinal mnemônico. Para isso é o versículo. O coração do sábio está à sua direita, Coelet 10:2, pois este é o seu lugar. A Mezuzá também representa o atributo divino conhecido como Rachel. Se não fosse pelo nome Shaddai escrito no verso da Mezuzá, voltado para ele quando sai, seria impossível para um judeu sair de sua casa, pois o lado do mal permanece à esquerda da porta. Isso é insinuado no acrônimo do versículo: o pecado jaz à porta, que é exatamente o inverso do nome Rachel. Portanto, o nome Shaddai é necessário para subjugá-lo, como está escrito: e Shaddai será a tua fortaleza. Iov 22:25. O principal momento em que uma pessoa precisa de proteção é quando sai pela porta de sua casa, para impedir que o lado do mal se apegue a ela e a faça pecar, que o céu não permita. Portanto, quando alguém coloca a mão sobre a mezuzá na entrada de sua casa, deve ter em mente que as letras finais da expressão da palavra Yetzer, o impulso mal, formam o nome Shaddai, Yud, Tzad, Resh. Em outras palavras, o nome Shaddai tem o poder de proteger a pessoa contra o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Então, quando a pessoa sair de sua casa, que ela recite esta breve oração: Ribono Shel Olam, por favor, tem piedade de mim e poupa-me do Yetzer Hará e de todos os seus agentes. Amém. Ou então, que recite o primeiro parágrafo do Shema: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, Hashem é nosso Elohim, Hashem é um. Até o versículo: e as escreverás nos umbrais de sua casa e nos teus portões. Devarim 6, do 4 ao 9. Então, ela será poupada naquele dia de toda iniquidade e culpa.